cheguei aqui com mais um vídeo muito bacana, muito especial pra você, de como ensinar às suas crianças que esconder algo do amiguinho é pecado, roubar algo de alguém é pecado, esconder pra nós aquilo que não é nosso também desagrada a Deus. E se você quer saber que história é essa da nossa Bíblia hoje, então não perde esse vídeo e vem comigo. Vamos lá, arregaçar as nossas mangas aqui, ó, porque hoje a história vai ser muito bacana, com recursos simplíssimos. Nós vamos contar para as crianças e incutir na mente delas que Deus não se agrada quando desobedecemos, Deus não se agrada quando pegamos algo que não é nosso, e tudo isso gera uma consequência enorme, sempre relembrando que o pecado, ou melhor, todo pecado tem a sua consequência. Só vou relembrar para você aonde nós paramos para nós iniciarmos a história de caiu as muralhas e o povo entrou matando todo mundo, e a ordem que Deus deu foi: destruam tudo que tiver lá tem que ser destruído. A única coisa que vocês devem pegar são os ouros, prata, ferro, bronze, essas coisas assim valiosas, e vocês têm que levar pra casa do tesouro, pro tesouro do Senhor. Tinha que ficar lá pros tesouros do Senhor. O resto, todo mundo tem que ser morto, menos a família de Rabi. Você lembra disso? Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo completinho sobre a queda das muralhas de Jericó. Agora, nessa parte aqui, nós vamos pra parte que um homem chamado Acã desobedeceu essa ordem do Senhor. A ordem era para destruir tudo e não pegar nada. Mas esse homem, ele pensou que ele podia fazer uma coisinha só pequenininha, escondida. Sabe o que aconteceu? Ele pegou um pouco de prata, um pouco de ouro, botou numa caixinha, juntamente com uma túnica. Ai, era uma túnica tão bonita. Ele pegou, escondeu junto com a prata, junto com o ouro, e colocou embaixo da sua tenda. Colocou a tenda em cima. A tenda era a casinha onde eles moravam, tá? No acampamento. Escondeu lá, arrumou lá seu tapetinho, sua caminha em cima, e ficou enterradinho lá esse tesouro. E aí a Acã pensou assim: pronto, agora ninguém vai descobrir. Tô com meu tesouro guardado, se alguma coisa acontecer eu já tenho aqui a minha reserva. Essa capa, ela era uma capa muito bonita. Ela simbolizava o alto padrão para Acã. Então ele achava que se ele tivesse aquela capa, aquela túnica, ele ia ser visto como grande, rico. Então ele resolveu guardar aquilo ali. Mas aí, dentre essas coisas, tem muitas outras coisinhas que você pode estar conversando com suas crianças, como: primeiro, Acã não parou nem por um segundo para pensar que, por mais que ninguém do acampamento tivesse visto o que ele fez, Deus não estava vendo? Os olhos do Senhor não estão por toda parte vendo o que as pessoas boas ou as pessoas más fazem? Segundo, como que Acã ia explicar essa túnica quando ele fosse usar? Ele não ia poder usar essa túnica porque quando o povo de Israel visse Acã com essa túnica, logo iam discernir que essa túnica não era feita por eles, não era do povo deles. Essa túnica era diferente, ela tinha um aspecto de outro povo. Então ele não pensou nisso, ele foi egoísta, ele não se preocupou com o que aconteceria caso esse pecado fosse descoberto, ele só pensou ali na hora. E aqui tá um grande risco, um grande erro para nós, quando nós não paramos para pensar que as consequências do pecado, por mais que ninguém tenha visto, as consequências do pecado sempre aparecem. Por quê? Porque os olhos do Senhor, ó, estão sobre toda a terra. Não adiantava Acã fazer o buraco mais profundo que fosse, enterrar e esconder. Deus vê todas as coisas e Deus viu esse pecado que Acã fez. O que será que aconteceu agora? Josué resolveu enviar alguns homens para espiar uma cidade chamada Ai. Esses homens, esse grupinho de homens foram lá, espiaram a terra e voltaram super confiantes e falaram assim para Josué: Josué,
tá tranquilo, não precisa nem movimentar aqui, ó, todo o povo pra ir. Se nós formos em 3.000 homens, a gente acaba com aquela cidade e nós podemos sair vitoriosos, ó. Vamos descansar, a gente coloca um grupo lá pra pelear, pra guerrear. O outro grupo pode ficar por aqui mesmo, a gente não precisa se movimentar. A gente vai... É certo que a gente vai ganhar. Que foi o erro aqui? Esses homens que foram lá pra cidade de Ai, eles confiaram no poder deles, já que até aqui Deus tinha ajudado, Deus tinha ganho batalhas por eles, Deus tinha derrubado muralhas, Deus tinha feito tantas coisas para eles em prol de todas as guerras que eles entraram para conquistar cidades, que eles não pararam para pensar em nenhum momento em pedir para Deus ir à frente deles, ou se eles venceriam. Eles não pediram isso pra Deus. Ela era uma cidade fortificada, mas ela era uma cidade pequena, então se comparar com o tamanho do povo israelita, eles se autoconfiaram que se Josué mandasse apenas um pequeno número de soldados, 2, 3 mil, a Bíblia fala 3 mil, eles venceriam. E foi o que aconteceu. Josué, então, eles selecionaram ali, Josué mandou esses 3.000 soldados irem pra batalha. Só que, quando eles chegaram nessa batalha contra esse pequeno povo, essa pequena cidade de Ai, eles foram destruídos, eles foram massacrados nessa guerra, e alguns homens do povo israelita, inclusive, até morreram. E ó, voltaram correndo pro seu povo, pro povo israelita. E chegaram lá e contaram pra Josué tudo o que tinha acontecido, que eles tinham entrado na guerra e eles tinham perdido a guerra, e perderam alguns soldados. E nesse momento Josué ficou desesperado. Ele se prostrou diante do Senhor em sinal de luto e começou a orar e a clamar e a dizer para Deus: Deus, como que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como? Por que tu não avisou que nós perderíamos? Por que o Senhor não avisou que aí nós não subiríamos lá na guerra? Nós não iríamos lá para perder nossos homens? Que humilhação! Por que o Senhor permitiu? E aí Deus falou assim: sim, Josué, o que tu está fazendo prostrado aí? Se levanta! Se levanta daí! Sabe por que vocês perderam? Porque vocês desobedeceram. Pensa que Josué não sabia de nada o que Acã tinha feito. Acã tinha feito um pecado ali escondidinho, então Josué não estava a par disso. Josué ainda pensou que Deus estava a favor do povo israelita. E aí Deus continuou e Deus falou assim: eu mandei que vocês não roubassem as coisas lá, eu mandei tudo ser destruído, no entanto, tem pecado no meio de vocês. E enquanto houver coisas roubadas, vocês roubaram coisas lá da cidade e esconderam, e enquanto houver coisa roubada no meio do povo, eu não estarei a favor de vocês. Vocês vão lutar contra os inimigos e vão continuar perdendo. E aí Josué começou a se questionar o que tinha acontecido, começou a pensar o que talvez tenha acontecido, e Deus falou assim: seleciona o povo, chama o povo à santificação, manda eles se santificarem, e amanhã eu quero todas as tribos reunidas. E aí, como que você pode explicar isso pra criança? As tribos podem ser, pra criança entender, pode ser várias cidades. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, né, cidades perto de onde você tá. Então ficou Flores da Cunha de um lado, Caxias do Sul do outro, Porto Alegre do outro, Farroupilha do outro, Canela, Gramado, ficou cada uma no seu devido lugar. E aí Deus falou que ia fazer um sorteio dessa tribo, dessas cidades, né, dessa tribo. Deus ia escolher uma. Então, pá, selecionou lá, Flores da Cunha, vou ficar com a minha cidade aqui, tá? Selecionou uma tribo, pá, Flores da Cunha. Dessa tribo, Deus ia selecionar uma família, um grupo de família. Então, por exemplo, a minha família, tá? A família dos Souzas. Deus ia escolher uma família, Deus ia escolher a família dos Souzas. Dentro dessa família dos Souzas, Deus ia escolher uma casa. E aí escolheu, por exemplo, a casa da Paty. E aí de dentro da casa da Paty, Deus ia mostrar a pessoa de dentro dessa casa que fez esse ato, esse pecado, tá? Deus deu essa ordem para Josué, e aí na manhã seguinte, que foi a ordem de Deus, pela manhã vocês vão se reunir, tudo isso que eu já falei, e eu vou selecionar e vou dizer quem foi a pessoa que roubou. E lá foi, na manhã seguinte, estava todo o povo ali amedrontado, eles não tinham entendido o que estava acontecendo, por que eles perderam, se Deus tinha os abandonado, quem tinha pecado, e aí começou esse sorteio. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor enxergam as pessoas boas e as pessoas más também. E aí começou o sorteio. De todas as tribos ali reunidas, Deus selecionou a tribo de Judá. Pá! Então, ufa, todas as outras tribos, eu imagino que eles ficaram assim: ainda bem que não somos nós, né? Dentro da tribo de Judá, Deus selecionou a família.
caiu o grupo de família dos Zeraitas. Dentro desse grupo de família foi selecionado uma família, caiu a família de Zabdi. E dentro da família ali da casa de Zabdi caiu o homem chamado Acã. Aí Josué chegou para Acã e falou assim para ele: Acã, em nome do Senhor, Deus dos exércitos, me conta, Acã, o que tu fez? Aí Acã, nessa hora, Acã deve ter pensado: poxa vida, o que eu fiz? Só que não tinha mais como voltar atrás. Ele já tinha feito, ele já tinha escondido, ele já tinha roubado, ele já tinha mentido, ele já tinha desobedecido. E agora isso virou uma bola de neve, não tinha mais conserto. O que Acã fez? Ele contou: eu não devia ter ficado com nada daquelas coisas da cidade de Jericó. Eu achei uma capa muito bonita e eu segurei pra mim, eu não consegui rasgar, não consegui destruir, eu tive que ficar pra mim. Eu também roubei um pouco de ouro e um pouco de prata. Tá tudo lá na minha tenda, encoberto, tá debaixo da minha tenda. Se vocês forem lá, vocês vão achar. E aí Josué mandou homens lá, foram alguns homens na tenda, tiraram a tenda e encontraram os tesouros escondidos e trouxeram até Josué. Meu Deus do céu! Qual foi a consequência para esse ato? Josué olhou para Acã e falou assim: por culpa tua, a ira do Senhor se desceu sobre nós. Nós perdemos, homens morreram por culpa do teu pecado. E agora nada mais nos resta a fazer a não ser destruir. Era para isso aqui ter sido destruído já, né? E ele quis roubar. Então agora tu e a tua casa serão destruídos junto com os bens roubados. Foram apedrejados. Aí depois colocaram fogo neles, tudo como consequência do pecado de um homem. Aí depois eles fizeram um montão de pedras lá e ficou lá como mostra da desobediência deles. Quem sabe você pode se perguntar: tá, mas e seus filhos e filhas, será que eles tinham alguma coisa a ver? Lá em Deuteronômio 24:16 vai falar que os filhos não serão culpados pelos pecados dos pais e nem os pais culpados pelos pecados do filho. Então aqui subentende-se que quando Acã trouxe esses bens roubados para dentro da tenda dele, os seus filhos e filhas ajudaram ele a esconder. Então eles acobertaram esse erro. Então, o simples fato de seus filhos não terem ido lá e roubado esses bens não os tirou a culpa de ter ajudado a esconder. Então, quando a criança, por exemplo, vai junto com um amiguinho no mercado e esse amiguinho rouba e a criança não falou nada, ele tá colaborando com esse pecado, ele tá colaborando com esse roubo, ele tá roubando junto. É aquele legítimo ditado, né? Ladrão que segura a escada é ladrão também. Então, não tem essa separação de pecados. Se eles ajudaram a esconder, eles sofreram as consequências também e foram mortos. Depois que isso aconteceu, depois que o pecado foi tirado do meio do povo de Israel, eles subiram de novo em guerra contra essa cidade de Ai, e agora sim, Deus foi na frente deles. Tem toda uma estratégia por trás dessa guerra, muito bacana também, uma verdadeira aula de estratégia. E Deus deu a vitória para o povo de Israel. Olha como Deus faz as coisas. Agora, no capítulo 8 de Josué, vai se dar essa destruição de Ai, onde Deus dá a vitória para o povo de Israel. E se você perceber, agora, Deus fala assim para Josué: Josué, levantem-se, esforcem-se, animem, porque agora eu tô com vocês. E agora a ordem vai ser diferente. Agora vocês vão lutar contra a cidade de Ai, vocês vão derrotar a cidade de Ai, porque agora eu estou com vocês. E agora sim, vocês vão poder ficar com todos os despojos, com todas as coisas, todos os bens do povo, inclusive os animais. Vocês vão poder pegar tudo que vocês quiserem. Vão lá, matem, lutem, enfrentem eles, vençam esses homens, derrotem esse povo e podem pegar o que vocês quiserem para vocês. Tudo é de vocês. Olha só como a atitude de Acã poderia ter sido totalmente diferente. Ele não pensou nas consequências do ato dele. Ele achou que fazer alguma coisa escondido ali daria certo, mas reitero que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e veem todas as coisas, as pessoas boas, as pessoas más. Acã poderia ter obedecido na primeira vez, agora Deus daria tudo de volta para eles. Ou seja,
uma desobediência dele só levou à ruína. Essa atitude egoísta que ele teve levou ele e a casa dele para a morte, levou ele e a família dele para uma consequência que não teve volta, não tinha como devolver os bens, não tinha como, ele já tinha desobedecido uma ordem do Senhor. E agora como se fosse uma recompensa, né, para as outras tribos ali que obedeceram, Deus falou: podem pegar tudo para vocês. Vocês viram só? Nada do que nós fizermos que a gente pensa que é escondido, não é escondido. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Especifique isso para suas crianças, que quando o nosso coração pedir para pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa, que nós venhamos conseguir pedir para Deus forças para que nós não venhamos pecar. Então nós temos 3 passos. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Então converse com a criança para que ela consiga se entender. Qual que é o ponto fraco dela? Eu gosto de pegar algumas coisas escondidas, ou eu gosto de mentir, eu tô começando a mentir. Ensine as suas crianças a pensar. Quanto mais cedo a sua criança aprender a pensar, mais cedo ela vai conseguir diferenciar o que é a voz de Deus, o que é a voz do mundo e o que ela pode fazer para não seguir a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. Então ensine a criança a pensar. Qual que é o lado que ela tá ali tendendo a pecar mais? É a mentira? É a desobediência? Ela tem mania de pegar o que não é seu? Ela tá fazendo coisas que o papai mandou ela não fazer? Ela tá assistindo coisas que não condiz com a idade dela? Então, converse isso com a criança. O primeiro passo é reconhecer qual que é esse ponto. O segundo passo é entregar esse desejo para Deus. Converse com a criança que ela pode entregar isso tudo para Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Deus já sabe qual que é essa área fraca dela. Então, ela tem que reconhecer qual que é essa área, e o segundo passo é entregar essa área para Deus. Deus, eu tô mentindo, então me ajuda a não mentir. Me ajuda a não desobedecer ao papai. Me ajuda a não, quando eu tiver vontade de roubar alguma coisa, pegar alguma coisa que não me pertence, me ajuda a não fazer isso. É entregar esse desejo maldoso para Deus, e Deus com certeza vai ouvir o clamor dessa criança e vai ajudar essa criança. E o terceiro passo é obedecer. Se eu reconheci qual é a minha área fraca, se eu sei agora que eu tenho que entregar a Deus e pedir força para Deus sobre essa área, agora o terceiro passo é obedecer. Então, Deus vai, naquele momento em que eu estiver tendendo a pecar, tendendo a cair nessa área de fraqueza, o Espírito Santo vai tocar na vida dessa criança. Opa, não vamos assistir isso. Opa, não dá pra ser com aquele amiguinho. Opa, não pode mentir. Você mentiu? Vamos consertar? Vamos arrumar essa mentira? Vamos desmentir? Vamos contar a verdade? Então, na hora certa, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa criança. O seu papel como professor é ensinar. Aproveite cada segundo que você tem com essa criança, de contato com essa criança, e aplique as suas melhores sementes na vida dela. Minha linda, obrigado por você que ficou até aqui comigo. Um beijo no seu coração. Aplica essa lição aí nas suas crianças e depois volta aqui e me conta o que Deus fez na vida das suas crianças através da sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.